Popular, I know about popular. Cara, o que tem a ver? Explica. Eu acho engraçado que esse Tem nada a episódio ver. virou isso Ela agora. não vem mais. Ela não O que vem tem a mais. ver com o episódio de hoje? Me gente. explica. Não tem a ver, mas tem a ver com o episódio de apoiadores que saiu nessa última sexta-feira. E se sexta-feira você passada. não ouviu, você não participou. Tá bom, então, entendi. Ele quis fazer um link com o episódio de apoiadores. Mas você que tá chegando aqui agora, este aqui é o Pitch Doc. Nosso episódio extra que tá aqui chegando todas as segundas-feiras, em que a gente faz um review mais aprofundado, com alguns comentários mais dedicados a um projeto que tenha saído aí da música, álbuns, né? Tivemos Taylor Swift, já tivemos Zara Larsson, Doja Cat, Demi Lovato, e hoje trazemos ele, o bonitinho do pop, Khalid, para poder falar um pouquinho sobre o último álbum dele lançado, o After the Sun Goes Down. Você que tá chegando aqui agora, vale lembrar também, porque tem aviso importante tanto aqui quanto no episódio de quarta. Quarta são os nossos episódios principais. Espero que vocês tenham gostado do episódio de semana passada, que foi com a Sara. A gente falou um pouquinho sobre o Tiny Desk, a mesinha brasileira. Mas é importante que você siga nas redes sociais, tá bom? E também vai no descritivo do episódio para poder apoiar. Como o Santana estava começando aí agora falando sobre o projeto de apoiadores, você poderia ter 3 episódios da gente conversando com você, falando barbaridades, que sai toda sexta-feira. É isso, introduzimos? Ai, Sim, introduzimos. Bem deliciosamente introduzimos. Agora vamos começar. Por enquanto não. Por enquanto tá de boa, né? Vamos ver se até o final vai doer pra algumas pessoas ou não. Porque esse foi um pedido de vocês, tá? Isso. Vocês que imploraram lá nos comentários pra gente fazer uma review desse álbum, do After the Sun Goes Down, que acabou de sair aí do Khalid, que o povo estava na expectativa, porque, pra quem não sabe, recentemente aconteceu uma situação muito delicada em que ele foi tirado do armário. Simplesmente alguém assumiu ele por ele mesmo e ele não teve o direito de ter este momento, que para muitos de nós é um momento muito importante, é um momento esclarecedor, um momento que a gente não esquece jamais, que é um momento que a gente conta e se sente confortável, às vezes nem se sente tão confortável, mas de falar assim. sobre a nossa sexualidade. E ele não teve esse Exato. direito. Então aí, quando ele anunciou esse álbum, ficou aquela coisa, como é que o Khalid vai vir? Porque até então, ele tinha essa coisa um pouco polida, heteronormativa, que principalmente o público dele, inclusive, era principalmente, sempre foi, principalmente heterossexual. Então, deu uma remexida ali na situação e a gente tem visto também a repercussão disso de forma geral, nesse novo álbum aí. O detalhe dessa tirada do armário dele que é importante ressaltar é isso, é porque ele lançou o álbum dele, o Sincere, que é antes desse projeto de agora que a gente tá falando, e 3 meses depois ele foi tirado do armário pelo ex dele, em novembro de 2024, e ficou nessa questão, assim, sabe? Musicalmente falando, ele não fez tantos movimentos assim, sabe? Do que ele ia fazer. E esse é um projeto, é a primeira vez que ele tá lançando um projeto após, né, saída do armário e tudo mais. E tem um detalhe sobre isso, que ele já falou em algumas entrevistas sobre a sexualidade dele, é que pro ciclo próximo dele, não era algo escondido, sabe? Alguns familiares já sabiam, amigos já sabiam, mas era uma coisa que, de fato, ele não sentia necessidade de falar publicamente sobre, porque, como já disse o próprio em algumas entrevistas, abre aspas, não era da conta de ninguém. Então ele não estava. Ele afirma que sofreu um exposed, mas que o mundo continua girando e que ele não sente que estava escondendo nada, mas que ele não sentia que precisava falar para as pessoas sobre isso porque não era da conta das pessoas. Então quando foi anunciado esse projeto, eu, inclusive, como um dos fãzinhos aí do Khalid, desde os projetos antigos dele, eu fiquei tipo, cara, quero saber o que vem. Quero saber o que vai acontecer. Eu escuto ele lá desde o American Teen, 2017, Lovely, que ele lançou com a Billie Eilish também, lá em 2018. Verdade, né? Isso. Eu já acompanhava ele nesse momento, então gerou pra mim, por exemplo, quanto fã, uma expectativa. Sim, e ele chegou a afirmar também pra People, né, que depois que esse episódio drástico aí do ano passado aconteceu, abriu uma nova fase de liberdade artística, né? Então, até então, agora ele poderia meio que ser quem ele realmente é. Então, aí que o álbum, o After the Sun Goes Down, ele meio que tomou forma e eu acho que a gente consegue ver, ouvindo esse álbum, a diferença gritante entre esse Khalid e o Khalid antes do acontecimento, né?
Esse álbum, ele mescla ali bem com R&B sempre do Khalid, mas ele mescla demais com pop. Eu senti que ele deu uma guinada pra música pop total e pra música eletrônica também. Então ele vai flertar com esses gêneros. Não é à toa que ele tem, no time de composição, ninguém mais, ninguém menos que Tove Lo e Julia Isso. Michaels. A Tove Lo, não é possível que alguém escute pop que não conheça a Tove Lo, É. né, de tantos, eu adoro, inclusive, é Tu uma vê, das não? minhas brancas favoritas da música pop. E a Julia Michaels, que já escreveu muito para Selena Gomez, por exemplo. Ela também tem alguns hits como cantora solo. Eu acho que existe essa mudança de sonoridade também nesse lugar de agora vou apresentar um outro lado para o público. Não é à Uhum. toa que o clipe de Out of Body, que foi o clipe de estreia, ele faz referência a I Am a Slave for You, da Britney. Uma referência que o próprio Khalid compartilhou nas redes sociais. Não sei se gostei desse clipe, tem alguns problemas com esse clipe, mas eu acho que foi tudo ornou para esse momento dele, tanto nas letras, quanto nas declarações que ele deu, quanto na estética desse álbum e Uhum. na sonoridade. Uma coisa que você comentou que eu acho que é muito verdade é a sensação de que é uma libertação artística pro Khalid, esse projeto, né? Uhum. Ele que em muitos momentos da carreira dele foi uma voz calma, mas principalmente introspectiva. Vinde o Sincere, né? Que é o último projeto dele, é totalmente introspectivo. E agora ele sai, e é isso que me deixou muito feliz quanto fã dele, é que ele saiu das letras ambíguas, né? Que falava de romance, mas assim, romance com Com quê? É com quem? homem, é com mulher? É com quem? Com quem você está se relacionando? Então ele sai liricamente desse lugar da ambiguidade para poder se divertir falando de maneira aberta sobre os romances e afetividades que ele tem. E eu acho que isso é muito legal porque você vê um artista que tá esse tempo todo, a gente tá falando aqui, é o 6º álbum de estúdio dele. Alguma coisa, 6º ou 5º álbum dele de estúdio. E vê que ele tá chegando agora, depois de ter estourado aos 18 anos de idade. Ele tá podendo cantar as afetividades dele de uma maneira feliz, sabe? De ter passado por esse momento de conturbado, de me arrancaram do armário e pera lá, agora eu tô podendo cantar um pouquinho sobre os meus amores e as minhas afetividades. Isso eu acho muito legal. Então, quando eu escuto esse projeto, ele me soa muito nesse lugar de libertação e me soa muito honesto e autêntico, porque ainda assim, ainda é o Khalid fazendo aquele R&B que a gente conheceu, ele fazendo há alguns anos atrás, mas ao mesmo tempo ele querendo brincar com um pop que talvez eles escutavam antigamente, por isso que eu acho que tem sample de Britney aqui, então acho que é legal a gente ver ele podendo ser um pouco mais livre, sabe? Ser um pouco mais ele mesmo, publicamente falando. Sabe o que eu senti? Eu acho que vai talvez de encontro com o que o Santana tava comentando sobre Out of Body. Eu senti que esse álbum talvez tenha vindo um pouco cedo demais. Eu acho que ele poderia ter maturado um pouquinho mais a forma como ele se sente seguro pra falar da sexualidade dele. Por que estou dizendo isso? O clipe de Out of Body me passou exatamente. Sabe quando. Eu tenho certeza que ele tá passando por isso. Quando você acabou de se assumir e você, tipo, você meio que quer mostrar pro mundo que você tá feliz, mas você ainda tem umas amarras do passado que não deixam você ser 100% livre e solto. Ele me passou essa sensação no clipe, assim. Ele tava mais viadão do que nunca, mas ao mesmo tempo eu gostaria de ver Na ele um verdade, pouco mais solto. o que você falou não contrapõe nada do que eu disse. Eu não gosto desse clipe justamente por ter essa mesma sensação. Não, eu falei que você vai concordar com isso. A exata ele falou. sensação que você descreveu aí foi a que eu tive, a impressão que eu tive vendo esse clipe. Parece, sabe quando você tem um amigo que tá se assumindo e ele não sabe muito bem como ser viado? Ele tá descobrindo ali lentamente. Isso. É um processo até engraçado, meio esquisito às vezes, mas eu senti isso também vendo esse clipe. Tá, eu entendo o ponto de vocês, não concordo 100%, e é por isso que eu acho que tipo, vocês não são pessoas que acompanhavam muito toda a carreira do Khalid. No sentido da última era, por exemplo. Vocês acompanharam ele fazendo clipe, sei lá, os clipes que ele lançou ano passado, tipo, alguma coisa assim? Não, eu sempre 3 anos acompanhei. atrás? Eu sempre acompanhei Muito de certa pouco, forma, muito mas pouco, confesso que Então, não era por quê? super fã, não. Por que eu pergunto isso? Porque já existiram alguns clipes no passado que ele flerta com o lugar do feminino, vamos botar dessa maneira, que se assemelham muito com esse clipe de agora.
Quando ele lançava dance videos, acho que de Talk, há uns 5 anos atrás, na época do Free Spirit, não lembro Nossa, esse direito. de Talk eu já vi, realmente. Então, é um clipe em que ele tá dançante tal qual ele está nesse clipe. É isso que eu quero dizer pra audiência. Verdade. E não tá tão distante do que sabe? Essa sensação que talvez vocês tenham estranhado é por isso. Porque eu acho que tem um lugar da carreira, e principalmente de público pro Khalid, muita gente conheceu ele justamente nessa era antes de Talk. Ficou com essa imagem dele de ser ali um cara tímido, quietinho, paradinho e tal, que canta R&B, suavezinho e tal. E depois de um tempo ele flertou em alguns lugares com esse pop que a gente tá vendo ele fazer agora, mas é isso, ele fez um single só, sabe? Fez um clipe ali e que já era numa era em que não tinha mais tanta gente assim acompanhando ele. Porque, aí é uma crítica que eu tenho com relação à carreira dele. Acho que ele, depois do que se estruturou ali aos 18 anos, ele deu uma acomodada no chill pop. E acabei de inventar essa palavra. E agora ele tá brincando mais com essa coisa de ser mais leve. Mas esse espírito dançante, sei lá, assistir o vídeo de Talk, talvez vocês teriam assistido um pouco do lugar parecido. A única coisa que não tinha, que eu não lembro agora, tipo, de cabeça, em videografias do Khalid, por exemplo, é a sensualidade. A sensualidade daquele clipe ali com a relação dele fazendo pegação com o menino, isso aí nunca existiu, sabe? Na videografia dele. Eu acho que ele dá uma feminilizada a mais nesse clipe. E aí, me passou a impressão... Sabe quando você tá descobrindo quem é gay, acho que vai entender. Que tipo de bicha você é no mundo? Não é que você pensa sobre isso, mas com o tempo você vai assimilando, né? Ele é a bicha afeminadérrima da pavuna, que sai gritando ai viado, né, nas ruas do Rio de Janeiro. Ele é o gay introvertido de Campo Grande, que fala bom dia, com a voz grossa, e que ninguém sabe que pega homem nesse Rio. Entendeu? Eu sei que ele não encontrou, porque ele não é um Lil Nas X, não, Sam Smith na parece fase que queer. não. Ele não é um Frank Ocean, eu gosto de homem, sabe? Não é isso. E aí eu sinto que ele tá nesse não lugar, nesse meio, ao mesmo tempo que ele tá se descobrindo enquanto... Não digo enquanto pessoa, mas talvez enquanto imagem pública, no que ele quer passar. Sim. E aí eu concordo quando o Levi fala que talvez ele pudesse ter maturado mais, não é nem a sonoridade do álbum, mas acho que o clipe, a estética, como ele ia aparecer, como ele ia se moldar. E talvez isso tornasse o projeto mais interessante para quem está recebendo. Porque eu sinto que, para o público geral, fica uma coisa assim... Eu não falo nem o público dele, que deve ser bastante homofóbico, isso é fato. Mas eu falo para o público geral, principalmente para os consumidores de música pop, mais um artista se assumindo gay. Sabe? Será que eu vou realmente ouvir? E eu acho que essa falta de interesse se traduz até nas críticas. Eu estava pesquisando, porque eu sempre gosto de ler o que os críticos estão falando sobre o projeto. E o álbum não teve crítica suficiente para entrar no Metacritic. Para quem não sabe, é um site que vai compilar os principais veículos especializados de música dos Estados Unidos. Ele não teve 4 críticas para entrar no Metacritic. E aí eu fui olhar as críticas em outro site, que ele entra a partir de uma crítica mesmo, que é o Album of the Year. E as críticas são positivas, não são ruins. O álbum tá com 76 de nota. Não é um disco que foi rechaçado, sabe? Mas eu acho que faltou interesse. E talvez uma forma de gerar interesse fosse, não sei, eu acho que posicionando essa imagem de uma maneira, pelo menos ficou um pouco, pra mim, ficou nesse lugar. E aí concordo completamente com o que o Ted Levy falou, que é muito raro nesse podcast. É assim, porque ele até citou o Sam Smith, que é exatamente o exemplo que eu tava pensando. É que eu tenho a sensação, é como se ele tivesse, nesse momento, no Too Good at Goodbyes dele, tipo, do Khalid, e que em algum momento ele vai chegar no How Do You Sleep ou I'm Ready ali com a Demi Lovato, que foi isso, assim, o Sam Smith, quando ele também se assumiu, ele teve um momento, e eu acho que é isso, é um processo, faz parte, acho que todos nós passamos por isso. É um processo que você tá meio que tentando entender aonde que você quer chegar. Então eu sinto que talvez é isso. Até o Sam Smith chegou em Unholy, né? Que é uma coisa, tipo assim, totalmente diferente do que ele fazia antes. E eu acho que o Khalid, talvez ele chegue ainda... E é isso, talvez se esse álbum tivesse maturado mais um pouquinho, ele demorasse mais um pouquinho pra entender quem ele é, se sentir confortável. Como diria Carlinhos Jesus, solta esse quadril, Khalid. Se ele soltasse esse quadril um pouquinho mais... Aí, eu acho que chegaria... Ou prende de vez também. É isso, eu tô com o Levi. Ou solta esse quadril de vez, ou prende. Tem representatividade das gays machudas também, entendeu? Nós existimos. Então, assim, o que é que você quer fazer? Essa é a minha opinião.
Tá bom, então. Então tá bom. Então é isso. Vai, Paulo, depois Mas dessa. depois desses comentários incríveis sobre a sexualidade pública de um homem gay preto, vamos lá então, né? Mas um ponto que eu quero trazer, que eu já tinha comentado nos apoiadores, se eu não me engano, e já que agora a gente tá no episódio aberto, eu quero trazer de novo essa questão e esse questionamento. E tem tudo a ver com o que a Alexandre estava falando agora, porque existiu uma falta de interesse do mercado. Aqui a gente tá falando de público, aqui a gente tá falando da crítica, aqui a gente tá falando da mídia, estamos falando de todos. Existiu uma falta de interesse no projeto dele, ponto final. Isso aí todo mundo concorda, todo mundo sabe, se você é fã ou não é fã, você tem que concordar com isso. E me levanta uma questão sobre o pop atualmente, não acho que seja o caso dele, porque, por exemplo, o projeto dele não é ruim, ponto final. Inclusive, minha maior crítica dele, e eu concordo com a questão da maturação, é que, por exemplo, eu acho que ele teria sido menor se ele tivesse sido mais tempo trabalhado. Eu acho que ele não teria estudo de música. Eles teriam com certeza cortado várias ali, assim, Exato. ó. Porque Eu soam concordo. parecidas e no sentido de que não são tão fortes só, sabe? Tem umas muito boas, muito legais que você... Acabou a música, tu tá lembrando o refrão ainda na tua cabeça. Então, assim, ruim o projeto não é. Não. Mas, enfim... É um lugar do pop que eu tenho sentido, e foi o que eu comentei nos apoiadores quando a gente estava trazendo uma outra notícia, e de como a gente está passando por um momento na indústria musical pop internacional, principalmente, é meu comentário, em que o pop tá embranquecido pra caralho. Sabe? Demais. De você parar pra pensar assim, muitos fãs de pop hoje em dia, eles podem parar, você pergunta rápido, 3 segundos pra te dar uma resposta. Um cantor pop preto ou uma cantora pop preta que tenha lançado alguma coisa, que tenha movimentado o mercado de uma maneira boa, sabe? Que movimentou mesmo. A que mais fez barulho recentemente, sei lá, foi Doja Cat. Foi a Cardi B, começaram a lançar coisa. Agora, tipo, que tá no popzão mesmo. Cadê? Não tem. A Tyla, e aí acabou. Se tem algumas aqui, tenho certeza que a galera às vezes fica mexida quando eu jogo isso, porque eu falo assim, não, tem sim. Eu falo assim, cara, eu estou achando que o pop tá muito branco. E é isso. É isso. Também. É isso. Isso que você falou da duração, eu ia comentar. É até um ponto meio controverso. Porque a gente vive falando, né, que os álbuns são cada vez mais curtos, não sei o que. Só que eu cheguei à conclusão de que o problema de da duração de um álbum é, se você vai fazer um álbum grande, tipo, sei lá, o Cowboy Carter, ele precisa ter momentos. Você escutando o Cowboy Carter, você tem momentos mais introspectivos, depois ele tem momentos de up-tempo, e a Beyoncé segura isso muito bem, te deixando interessado em escutar o projeto. Porque as faixas são muito boas e mais, além de tudo, é muito difícil fazer isso, porque ao mesmo tempo existe uma coesão, mesmo esse álbum tendo momentos muito diferentes, existe uma coesão ali dentro do projeto. No caso do Khalid, o álbum dele é coeso, só que eu achei muito grande justamente porque as faixas são parecidas. O álbum ele mantém uma mesma energia do começo ao fim, uma mesma vibe. Então é isso que o Paulo falou. Se ele tivesse maturado mais, talvez ele cortar um pouco, sabe? Sair de quase uma hora de álbum para 40 minutos. Sim. Eu acho que funcionaria melhor e deixaria ele mais palatável, porque também senti isso. Então tem muitas faixas ali e elas são parecidas. Ele não te leva em dimensões, assim, ele não te leva em camadas, ele se mantém no mesmo lugar o tempo todo. E também a ausência de parcerias, porque assim, você tem a Tove Lo escrevendo uma música pra você, e é uma música que é a cara dela. As músicas que a Tove Lo fez, tanto Tank Top quanto Instant, eu consegui ouvir a voz dela cantando. Então assim, por que não chamou a Tove Lo pra cantar com você? Sabe? A Julia Mitchell também, eu acho que funcionaria demais, assim, uma parceria. Eu sei que o Khalid lançou um projeto anterior há pouco tempo, quando ele fez uma parceria com Normani, Chloe, com a Ayra Starr, mas assim, coloca as branquelas dessa vez, vai ser diferente. A gente reclamando que o pop tá muito branco e o Santana falando, coloca mais branco. Puta que pariu, cara, controverso. Eita. Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Eu adoro esse podcast, vai tomar no cu. Céu, gente. Eu queria destacar, inclusive, acho que 2 faixas que eu marquei aqui, além de Out of Body, que foi single, né? Eu queria muito destacar Whenever You're Gone e Yes, No, Maybe. Yes, No, Maybe, tipo assim, pra mim é um hit. É um hit pronto. Essa música tem que, tipo assim, ganhar um puta destaque porque ela é muito boa e tem potencial de ser hit. Mas é isso que vocês falaram, assim, eu confesso que eu gostei do álbum, mas o álbum, ele é esquecível. Ele não é uma coisa que me marcou. E aí tem 3 músicas, assim, que, eu levaria, né, pra minha playlist, mas de resto, acho que faltou ali passar a faca, sabe?
Passar a faca. Então aproveita que você tá querendo passar a faca, Levi. Ai, meu Deus. E me conta a sua nota. Ai, gente, então, ele não foi aprovado pra academia, tá? Não é um álbum de academia. Não é um álbum de academia Eu faz amo que daqui a padrão pouco a gente vai ter que criar uma playlist disso, porque, né, tá virando parâmetro. Verdade. Mas eu ouvi ele na piscina, e aí a nota dele aumentou um pouco. E aí eu vou dar um 6. Que eu acho que é uma nota justa pra esse O álbum. Levi tá sendo... Como é o nome daquele jurado do... O Simon O Simon. Eu sou o Ele Simon. sempre tá dando uma nota mais baixa, já reparou? É que eu sou crítico, amor. Eu acho que a dele vai ser a mais baixa mesmo. Porque, enfim, a minha, eu digo assim, gente, eu sou fã, mas eu acho que tenho críticas, como deixei claro aqui durante o episódio. Mas eu daria pra ele um 7,5. Tô tranquilo com 7,5. Tá. Acho justo, acho válido. Então, a minha vai ser intermediária, porque eu vou dar um 7. Eu gostei mais do que eu esperava gostar desse álbum, justamente por causa de toda a questão que eu fiquei ali com o clipe, com a estética. Mas eu acho que ele é um bom disco. Se ele fosse menor, minha nota subiria. A minha também. A minha teria também, subido. com certeza. Mas eu confesso que a minha nota também, eu ia dar uma nota um pouco maior, mas ela baixou porque quando acabei de ouvir o álbum, eu fui reouvir o American Teen. E aí eu falei, realmente, eu tenho que abaixar. O comparativo não tem como. Ficou o sarrafo, ficou muito Tava lá em muito alto, cima. né? Aí eu tive que abaixar Era um pouquinho a outra. minha nota. Aí eu fui o Simon. Não, teve... Aí eu te entendo. Mas eu tenho certeza, escutem o que eu tô falando, eu tenho certeza que o próximo álbum do Khalid, ele vai vir com uma nota muito maior, tá? É uma questão de tempo. Eu tenho só... Ele tem pelo menos um espaço legal que ele fez no último projeto, lançar a versão Deluxe. Essas coisas, por exemplo, que a gente comentou agora, sei lá, de Tove Lo, tá ali presente no projeto, eu falei, cara, será que não vem alguma coisa de Deluxe? Enfim, não sei. Depende do desempenho. Não tem sido tão bom assim na mídia. Então Não, acho eu não que quero talvez Deluxe, não. Eu fique quero que pra ele lá. espere um pouquinho, que ele vá fazer uma pesquisa de pop, faça uma pesquisa do que é ser viado nos Estados Unidos. Meu e aí Deus volta. do céu, Levi. E a gente vai descobrir finalmente Caralho, esse desenvolvimento de personagem do Khalid. Ele vai virar uma bicha padrãozuda do pop, que só pega branco, tipo Frank Ocean, Steve Lacy, Kevin Abstract. Ele vai virar uma bichona bichérrima Lil Nas X, Sam Smith. Ou ele vai virar um padrãozudo Thiago Pantaleão, que inclusive veio para esse podcast e entregou muito também. Eu tô muito ansioso pra saber. Inclusive, eu queria Iremos destacar saber. isso. No começo do álbum, eu não sei se foi só eu que tive essa sensação. A voz dele flerta muito com a do Frank Ocean. Em Medicine, em Plain Sight, eu ouvi e falei, gente, peraí, isso aqui tá meio Frank Ocean isso aqui. Achei diferente do que ele costumava fazer. Quando você vai ouvir o American Teen, ele tem um contraponto aí muito grande. Então pode ser que Eu ele achei a venha voz dele num nessa lugar estética. diferente também. Nossa, eu tô concordando com tudo que o Levi tá falando nesse episódio. Porque talvez hoje você tenha acordado sensato. Talvez tenha esquisito. sido. Que loucura. Mas sim, tem alguns registros no álbum que são, inclusive, mais graves. Tem uns tons, assim, mais graves que nem sempre ele brincava. Tem uma ou outra, assim, que eu vi que ele tava dando um high notezinho, assim, mas coisa discreta lá, de background, de fundo. Mas a voz dele tá num lugar diferente, sim, no álbum. Em algumas músicas, sim. E é isso, gente. É isso. Estou ansioso para saber a próxima fase do Khalid, como é que vai Porra, ser. gay é mas foda, tá essa sempre fica- querendo saber qual é a próxima fase e fica Ele aqui acabou julgando de outra gay. lançar o álbum. Puta que pariu. Não tem nem crítica o suficiente e a gente tá Porra, aqui pedindo o a gente próximo. tá aqui querendo agregar crítica pra ver se ele Só entra não no vai fazer igual a Metacritic. Demi Lovato, que toda semana é uma fase. Não, também não é pra tanto, não. Também não precisa. Fragmentado Ai, Deus. também não precisa. E É É isso, isso, gente. audiência. Quarta-feira tem episódio novo pra vocês aí. Um beijo, um queijo. E sigam nas redes sociais, tá?